Eu queria também associar-me, antes do mais, à evocação do professor Carreira das Neves. Porque além de ser um grande franciscano, além de ser um grande biblista, era um grande pedagogo, era um grande professor e era um grande amigo. E naturalmente que nós, os que acreditamos que há um além para além do aquém, e que o além se constrói no aquém, sabemos como ele trabalhou por essa construção aqui. A segunda nota que queria deixar-vos é esta: que encontro tão propício este. Dirão um pouco invulgar, os mais suscetíveis. O Presidente da República em funções, um sempre Presidente como o Presidente Ramalhianas, e professores, o autor do livro ele próprio, já direi adiante, professor, pedagogo, mestre, polemista, como não pode deixar de ser um cristão atento, aqui num encontro que é um encontro ecuménico e aberto, e em que nada no exercício das funções, que são por natureza, embora relevantes, transitórias, deve impedir ou limitar este clima de diálogo, este clima de abertura, este clima de tolerância, aliás, a propósito de um Papa que é ele próprio personificação da abertura, do ecumenismo, da tolerância, do diálogo. Mas permitam-me que eu saúde também de modo muito especial o Presidente Santos Silva. Ele o disse, que é o último ato público do seu mandato. E eu queria saudá-lo, embora nos encontremos já amanhã, mas hoje queria saudá-lo a duplo título. Primeiro, por ter patrocinado, promovido, ao longo do seu mandato riquíssimo, tantos encontros como este. E é simbólico que o último ato público seja um encontro como este. Foi assim a sua presidência. É o traço que deixa e que permanece no tempo. E essa é a segunda razão pela qual dirijo esta palavra muito especial, acrescido de um prefácio enriquecedor da obra em apreciação. É que podia ser apenas o ensejo de estarmos aqui a propósito do lançamento da obra. Mas não. O Presidente Santos Silva prefaciou a obra. E prefaciou com paixão. Prefaciou vibrando com cada linha daquela obra, muitas das quais já conhecia, porque tinha lido. E releu como um todo, valorizando o texto, já de si riquíssimo, que aqui nos congrega. É um prefácio que revela uma visão conhecedora, empenhada, mas ao mesmo tempo, eu ia dizer distanciada. Não é bem distanciada, porque apaixonada nunca pode ser distanciada, mas analítica da Igreja neste século XXI, nesta década do século XXI e deste Papa, que é o Papa Francisco. O mais importante vai ser dito depois, no debate, que vou perder, já aqui foi dito, em antecipação, porque a Sua Majestade a Rainha da Suécia, vinda da Madeira, onde é patrona de uma obra de solidariedade social, passa por Lisboa e me convoca para aquilo que veio perturbar o meu objetivo, que era ouvir os verdadeiros protagonistas deste fim de tarde de encontro. Peço desculpa por isso, mas estarei atento à gravação e eventual publicação. O tema não pode ser mais fascinante, o desta obra. Porque é fascinante o Papa Francisco, porque é fascinante o momento vivido pela Igreja, porque é fascinante nos claros e escuros do momento, no mundo como é na Europa e o é em Portugal. O autor à sua maneira também é fascinante, porque é poliédrico. É filósofo, é teólogo, não deixa de ser interessado e cultor em matéria de neurociências e também atento a uma área muito específica da psiquiatria social.
E por isso a sua visão é a visão do cristão, é a visão do sacerdote, mas é a visão de alguém atento ao fenómeno religioso como fenómeno pessoal e como fenómeno social, como fenómeno comunitário. E depois conhecemos-lo, e por isso eu disse que é ligeiramente polemista, das suas intervenções permanentes, que são, no fundo, desafios e provocações à nossa reflexão. A obra. A obra, Francisco, Desafios à Igreja e ao Mundo. Em rigor, não é uma biografia, não é uma obra sistemática sobre o Papa Francisco ou o seu pontificado. É uma obra com algo de impressionista, porque toca através de prosas diversas outras temáticas para além estritamente do Papa Francisco ou da Igreja Católica. Fala-nos do mundo, fala-nos da Europa, fala-nos de Portugal, fala-nos do presente, fala-nos da história, fala-nos muito do futuro. Mas há um pano de fundo. E o pano de fundo é esse. É realmente a Igreja Católica neste tempo e com este Papa. Mas o estilo corresponde a essa preocupação não sistemática. Prosas curtas, incisivas, impressivas, de intervenção, mas sempre obedecendo a um contexto lógico, global, coerente, consistente, que é a maneira de ser, de pensar, de viver do professor Anselmo Borges. E que nós já conhecemos há muito tempo. Os temas eleitos. Basta olhar para os capítulos. Um primeiro capítulo que é essencialmente escrito em torno do Papa e da Igreja. Começa antes de Francisco e passa, porque tem ainda o fim ao de leve do pontificado anterior, de Bento XVI, mas depois arranca com o pontificado de Francisco e aí soma depois uma temática que é uma das temáticas versadas pelo Papa Francisco, sexualidade e família, segue para pessoa ética e política e termina para uma igreja do século XXI. Quais os grandes desafios que para o autor se colocam neste momento no século XXI? E provavelmente para o que podemos prever seja o futuro próximo no século XXI. A globalização, a cibercultura, a genética, as neurociências, a ecologia, o papel da transcendência ou do transcendente. Que desafios à Igreja Católica? A conversão, a sua forma de governação, a sua gestão financeira, a pedofilia, o poder temporal, o pluralismo, e no pluralismo o papel da mulher, o celibato, outra vez a sexualidade, o estatuto dos divorciados recasados, o ecumenismo e os grandes combates sociais. Para tentar sistematizar aquilo que ganha em ser lido não de supetão, não de uma só vez, mas prosa a prosa, se necessário até saltando de capítulo para capítulo, cabendo a cada qual fazer o relacionamento das matérias. O que é que eu me permito, como leigo, perante um especialista na matéria, dizer acerca do Papa Francisco, que tem muito em comum com a visão do autor da obra, não tivéssemos sido, cada qual à sua maneira, pertencentes a uma geração que assistiu à gênese do Vaticano II, ou Segundo Vaticano, conforme as denominações, e vivido, nomeadamente na adolescência, não havia juventude ainda como categoria social autónoma, na adolescência e no começo da idade adulta, o Vaticano II e o pós-Vaticano II.
Eu referiria 3 pontos e deixo para a mesa seguinte o essencial da matéria. Primeiro ponto, já mencionado pelo professor Anselmo Borges, é o cruzamento de jesuíta com franciscano. Jesuíta de formação, aliás, professor e mestre dos jesuítas, ele próprio diretor de uma escola, e depois franciscano por opção, ao escolher precisamente o nome de Francisco. A confluência, como disse muito bem o professor Anselmo Borges, para simplificarmos, não reduzindo toda a bondade aos franciscanos, nem toda a inteligência aos jesuítas, no quadro plural da Igreja, e por maioria de razão fora dela, mas temos de convir toda a preparação intelectual própria dos jesuítas e todo o desprendimento, a proximidade em relação à natureza e em relação aos humanos que se associa à heterodoxia frequente dos franciscanos. E este cruzamento é de uma riqueza única, porque é singular. O espírito franciscano não apaga o jesuíta, de balde se procurará, nas fórmulas que parecem simples de expressão do Papa, menor elaboração teórica, menor formação, menor qualificação intelectual, mas sem dúvida que enriquece uma perspectiva meramente diurética com uma prática e uma preocupação de ligação à intervenção no terreno. A segunda observação que faria, usando aliás uma expressão que não é minha e que portanto que me aproprio, mas me parece feliz, é a de pároco da aldeia global. João XXIII tinha sido um pouco assim. Olhávamos para ele e havia qualquer coisa de pároco naquele pontífice. Aqui o Papa continua a ser o pároco, só que é o pároco de uma paróquia metropolitana, não de uma paróquia rural. Não tem a ver com o pároco de Bernanos. Tem a ver com o pároco do final, de meados do século XX, da segunda metade do século XX, numa paróquia, numa diocese, urbanas e metropolitanas. Mas continua a ser o pároco. E continua a ser o pároco no conteúdo e na forma. Continua a ser o pároco no conteúdo. O regresso às origens. A preocupação pela purificação, na medida do possível, pela ultrapassagem daquilo que, não obstante, faz parte da riqueza de uma instituição, que são as várias vestes que veio a assumir ao longo dos tempos, fruto dos séculos e dos milénios. E também na forma, que se confunde com o conteúdo, que é o pároco que procura uma expressão que vá diretamente aos seus interlocutores, que seja perceptível por eles, que corra o risco de parecer simplista de quando em vez, para poder ser eficaz em termos pastorais. No terreno, como já ouvi dizer, todo o terreno. E depois, a preocupação com as periferias, porque é um pároco das periferias. Foi pároco das periferias, continua a ser um pároco das periferias, apesar de Papa em Roma. Roma é uma contingência, o essencial da sua definição vem de longe. E, finalmente, uma terceira nota, que é o fim do eurocentrismo da Igreja Católica. A Igreja habituou-se àquilo que lhe parecia evidente, a ser eurocêntrica, a ter papas europeus. Quase sempre, durante muito tempo, italianos, depois não italianos, mas europeus. Embora já diferentes, porque vindos de outras Europas. Agora, um Papa que vem de fora da Europa, não é apenas o Papa do Sul a olhar para o Norte. É um Papa que vem de onde a Igreja Católica cresce
é mais jovem, tem mais pujança, porventura, e que são continentes para além da Europa. O mundo americano, nomeadamente o latino-americano, o mundo africano, o mundo asiático. E nós, habituados a vermos o mundo a partir da Europa, e aqueles dos crentes a vermos a Igreja a partir da Europa, é bom habituar-nos a ter um Papa que vê a Europa a partir do mundo, e que vê Roma a partir do mundo, sucedendo a um Papa que vivia angustiado, legitimamente aliás, com a crise da Europa, com alguma decadência de alguma Europa. Aqui trata-se de ver a Europa a partir do outro lado do Atlântico. E faz toda a diferença. Quem já viveu no mundo latino-americano, ou tem família no mundo latino-americano, que é o meu caso, e conhece aquela juventude, aquele vigor, aquela alegria, aquele colorido, não se choca com a alegria, o vigor e o colorido do Papa. Porque lhe é natural, apesar dos seus ancestros italianos. É outra dimensão, é outra visão. Porventura irreversível. E é bom que a Europa cristã, nomeadamente, se habitue a essa ideia. A que não é um acidente, não é um episódio, um Papa não europeu. Pode converter-se no retrato efetivo da Igreja na sua expressão universal. E termino. Tinha aqui colocado um apontamento, agradecendo ao autor e elogiando, mas não resisto a um pequeno comentário, uma vez que ele nos disse que o Papa fala do lado dos vencidos, a propósito dos vencedores. Mas quais vencidos? E quais vencedores? É uma visão redutora. Então, para um cristão, muito redutora. Não é líquido que os vencedores, os considerados vencedores da história, não acabem por ser os vencidos. E que os chamados vencidos não sejam os grandes vencedores da saga da história cristã, da história universal. Bem-aja, professor Anselmo Borges, e bom amigo, por este seu contributo, mais um, para a reflexão de todos, cristãos e não cristãos.